Então, uma ideia que eu chamei essa live é para a gente poder falar um pouquinho sobre rótulos de alimentos. Por que que essas informações precisam ser dominadas por nós para que a gente possa se defender da indústria, né? Que por conta do comércio se utiliza de estratégias, de ferramentas para que os alimentos tenham vida de prateleira, ou seja, tempo de duração. E com isso, muitas vezes, geralmente são processados, né? O que a indústria estabelece processos para a elaboração dos alimentos, e esses processos, por isso a gente chama de alimentos processados ou superprocessados, né? São aqueles que eles já não são o alimento na sua origem, ou foram acrescidos de 1000 estratégias para conservação, para essa vida de prateleira. Então, são 2 aspectos que eu quero sinalizar hoje para vocês, para a gente ficar bem atento a isso. Primeiro deles é entender os ingredientes que são obrigatórios e fiscalizados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, há uma determinação de que todo produto que passe pela indústria, ele precisa conter as informações nutricionais e a tabela nutricional, que é o rótulo, né? Então, por que é isso? Porque é uma forma, na verdade, é uma comunicação entre a indústria que produz, o produtor, e nós, consumidores, para que a gente saiba o que nós estamos comendo, ingerindo, ok? Então, sabedores disso, eu convido vocês a irem para o mercado com uma lupa. Não, tô brincando. Na verdade, as letras às vezes são realmente diminutas e que não favorecem a nossa compreensão do que a gente está comprando. Uma estratégia mais moderninha dos tempos atuais é que a gente pode tirar fotografia desse rótulo ou dos ingredientes e ampliar na tela do celular. É uma forma da gente ter mais clareza nessa hora. Ah, Flávia, isso é muito chato. Sim, mas à medida que tu compra mais ou menos sempre os mesmos produtos, 1, 2 vezes que tu pesquise ali, tu vai identificar, vai aprender a identificar para se proteger, né? Então, por que é importante? Vamos pensar um exemplo. Uma pessoa que é hipertensa, é importante que ela veja o percentual de sódio, né? Porque a gente deveria estar tomando minimamente o sódio, e o sal de cozinha está em tudo e o sódio está nele. Então a gente daqui a pouco é utilizado pela indústria para conservação dos alimentos. Fiquei lembrando a sardinha em lata, que a princípio tem o ômega 3 pelo peixe. Ela tá ali no óleo para conservar, e nem sempre é um óleo bom, né? E ela, quando em água, essa sardinha ou atum, em água, eles têm uma quantidade de sódio muito maior, muito mais significativa. Então é importante que o hipertenso saiba disso. Vai comer, então vai optar pelo enlatado, que seja, de preferência não usar enlatado, mas se for usar, aquele não em água, mas sim em óleo, escorre bem aquele óleo, tudo bem. Uma pessoa que está com triglicerídeos alto, pessoal. O médico mandou correndo para a nutricionista. Chegou na nutricionista, ela disse, corta os carboidratos simples e usa os integrais. Daí a pessoa vai no supermercado e vai olhar ali, em destaque, pão integral. Só que se a gente vai ler a embalagem, os ingredientes, e isso é outro destaque para hoje à noite, o primeiro ingrediente que vem nessa lista é aquele que é mais abundante no produto. Então a gente vai ter que perceber, por exemplo, muitos pães integrais não são bem integrais. Eles são pães com farinha de trigo enriquecida de ferro. Quando diz isso como o primeiro ingrediente, quer dizer que ele não é um pão integral, 100% integral, como diz no rótulo, né? Ou outra coisa que eu estava observando ontem no mercado. Vai comprar um achocolatado, tão comum hoje para as nossas crianças. Ou se é uma pessoa diabética, mas quer comer um achocolatado junto com o seu leite. Pois então, às vezes no produto diet tá como primeiro ingrediente maltodestrina. O que é isso? É um açúcar. E o diabético está consumindo sem se dar conta. Chega a ser maldosa a coisa. Por isso que a gente precisa ter autonomia à medida que
observamos o que a gente está comendo e prestamos atenção. Eu vou socializar com vocês aqui primeiro os ingredientes, tá? Então, deem uma olhadinha aqui. Ingredientes, é isso que eu tô falando, farinha de trigo integral. Nesse caso, o pão, a gente pode considerar que ele é integral porque o primeiro ingrediente é aquele que vai estar mais abundante. Depois vem enriquecido com ferro e ácido fólico, farinha de chia, de milho, vem açúcar mascavo, semente de linhaça, sal, semente de girassol. Então vejam que tem produtos de boa qualidade aqui, mas também tem coisas que a gente não gostaria que tivesse, como um açúcar mascavo e sal. A gente pode encontrar pães integrais, como este, sem açúcar, para aquele diabético, sem sal ou hipossódica, né? Então, tudo vai depender desse olhar nosso para os ingredientes que vocês vão começar a prestar atenção. Agora eu quero compartilhar com vocês uma outra tabela que é a informação nutricional, que a gente chama de tabela. Acho que a primeira coisa a ser observada nessa tabelinha, e é obrigatória, tá? Então todo produto industrializado tem que ter essa tabela, assim como os ingredientes. Observem que tem a porção por embalagem, muitas vezes, e às vezes vem a porção de 100 gramas, ou de 20, ou de 6 biscoitos. Vai depender do produto que a gente vai estar consumindo. Então, primeiro a gente lê do que porção é essa que a embalagem está falando. É a porção por 200 ml de suco de laranja industrializado. Daí vai vir o valor energético, que significa as calorias, e digamos que aqui diz normalmente na tabela 100 gramas, mas lá em cima na porção é uma porção de 200 ml, 200 gramas que seja. Então nós temos que fazer essa regrinha de 3. E aí, por aí a gente se atrapalha. Lembrei que uma vez surgiu a Sadia tinha lançado uma lasanha de bacalhau. Uau, que delícia que deve ser. Comprei. E daí dizia uma porção, achei interessante, assim, né? Quando eu fui ler a embalagem, pessoal, na verdade era assim, ó, 1/10 daquela caixinha que teria 100 calorias, 140. Então, e eu tinha imaginado que eu comeria meia lasanha. Então, facilmente a gente se atrapalha porque não entende essas informações da tabela. Então, o que nós temos que cuidar? Primeiro, de que porção a informação está vindo. A informação nutricional a respeito de que tamanho de porção. E o que é uma porção? A porção, até coloquei isso hoje nos stories, uma enquetezinha para ver quem sabia. É uma quantidade média daquele alimento, uma porção, que uma pessoa saudável consome. A partir daí se considera isso uma porção desse alimento, que ela vai comer a cada vez. Outra questão que eu trouxe hoje nas stories é se todos os nutrientes aparecem nas embalagens, tanto na tabela como nos ingredientes. Nem todos, porque existe uma declaração nutricional simplificada que recomenda que aqueles alimentos, aqueles nutrientes ou aqueles produtos com uma quantidade pouco significativa não precisam aparecer. Então vejam que às vezes não está descrito. Isso é comum quando a gente vê as gorduras. Aqui eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas diz gorduras totais, gorduras monoinsaturadas, saturadas, gorduras trans. Às vezes a gordura total é 6,5. E depois as demais gorduras, a trans e a saturada, digamos que uma é 3 e a outra é 0,5. Não fecha o cálculo que vai dar 6 gramas de gordura naquelas 100 graminhas referidas acima. Então vejam que não significativas, ou seja, quando não é declarado para o consumidor o que tem, é porque a indústria considera que as quantidades são tão pequenas que apesar de não serem zero, elas estão presentes, mas numa quantidade pequena,
que é não significativa e por isso não merecem ser destacadas. Então, qual é o maior risco? O maior risco acontece para as pessoas que têm uma orientação restritiva, né? Seja de alguma intolerância, alergia, algum tipo de alimento. Então, daí é que começou essas orientações de informações nutricionais para as pessoas, porque senão daqui a pouco uma pessoa tem uma alergia ao glúten, à lactose, a algum determinado, alguma substância química, isso tem que estar descrito. Mas às vezes ela é tão mínima que não aparece e a gente se engana. Claro que se eu for pensar o que é o melhor alimento do supermercado, é aquele que está nas extremidades do supermercado, porque ali estão os refrigerados. Então entram hortifrutis, as carnes, os pães, os alimentos frescos. E esses a gente poderia comer sem maiores riscos. O que está nas prateleiras internas, que não são refrigeradas, são aqueles alimentos que vão ter vida de prateleira. E daí é o nosso esforço de prestar atenção nisso, que é o meu convite para vocês exercitarem. O que é importante nessa tabelinha aqui? Primeiro a porção, o valor calórico dessa porção, e daí vão ter os açúcares, que é importante a gente observar, as gorduras, o tipo de gordura e a quantidade de gordura, e o sódio, né? As fibras aparecem, mas geralmente nos ingredientes a gente vê até mais. Porque às vezes quando está escrito assim no rótulo, chamando a atenção, rico em fibras, se a gente vai olhar os ingredientes, a gente já no primeiro ingrediente a gente já descarta que seja rica realmente. Então, olhem como a gente precisa realmente prestar atenção. Depois que a gente descobriu qual que é o produto que é mais inocente, menos nocivo para a nossa saúde, daí a gente vai poder comprar sempre aquele, até descobrir um outro. Mas as questões das gorduras é interessante. Há poucos dias uma pessoa disse, eu tô comendo 4 bolachinhas, água e sal, cream cracker. E daí eu disse, olha, observa se é o que tu quer comer mesmo, porque ela é feita de farinha branca, sal, açúcar e gordura. E 4 bolachinhas, água e sal, vão ter o mesmo valor calórico de 2 fatias de um pão integralzão de verdade, que vai te dar muito mais saciedade, vai te alimentar e vai te nutrir. Então, por isso, a gente tem que começar a olhar, em especial, biscoitos, pacotes e envidraçados, enlatados, em função do sódio. O sódio e a gordura são os elementos utilizados pela indústria para fazer durabilidade, né? E é justamente o que a gente quer evitar. A novidade desse ano é que agora vocês vão começar a observar nos produtos que compram uma lupinha sinalizando quando tem um valor excessivo de açúcar, de sal e de gordura, que são os 3 vilões. Então, ainda não está nas prateleiras porque é uma portaria recente. Mas daqui para frente, à medida que houver o reabastecimento da indústria, podem observar que vai aparecer a lupinha. Então, em alguns produtos, uma lupinha, porque só o açúcar que está muito demasiado. Em outros, o açúcar e o sal, o sódio elevado. Em outros, vai aparecer 3 lupinhas, atenção máxima. E daí eu sempre comento com as pessoas que eu atendo, né? Se a gente for comer algo que não seja tão saudável, que seja algo muito delicioso, que vale a pena a gente consumir. Eu acho que da tabelinha que eu queria mostrar para vocês era chamar atenção a isso. A porção, o valor energético, o que tem ali contido em termos de açúcares, gorduras e sódio, tá? Para vocês começarem a se preocupar com isso. E os ingredientes, que daí são fundamentais, né, pra gente ver e sempre atentando para o primeiro ingrediente, que é aquele que é mais abundante, tem maior quantidade nesta receita, ok? Que mais? Dúvidas? Dúvidas sobre a rotulagem. Várias pessoas hoje me responderam que têm prestado atenção nos rótulos, que conhecem, outros já não. Ai, que legal, agora que eu tô vendo que tem bastante gente assistindo. Perfeito. Porque realmente é algo da nossa autonomia, né?
Se eu sei o que eu tô comendo, eu vou saber, e não só para quem tá querendo emagrecer, que é o meu público-alvo, mas para quem quer ter qualidade alimentar, qualidade nutricional, para quem tem alguma patologia ou está querendo prevenir um histórico familiar de cardiopatias, de hipertensão, de triglicerídeos. Essa semana entrei numa loja para ver umas roupinhas e a dona da boutique disse: olha, eu sempre tive muito P e PP, que para mim e para minha irmã é as nossas numerações. E daí ela disse: mas depois da pandemia, não sei se é coincidência, eu tenho visto só G e GG. Daí eu disse: não é coincidência provavelmente, né? A gente sabe que foi um período muito duro e que muitas pessoas ganharam peso, porque era o que tínhamos, era o que a gente podia fazer, era comer. Só que muito dessa galera que ganhou peso ainda não voltou para casinha, né? Porque tá difícil retomar os cuidados. E esse autocuidado tem a ver com a apropriação da informação. Por isso esse encontro de hoje reforçando que vocês, primeiro, procurem comer mais os alimentos de verdade, aqueles que estragam se ficar ao ar livre, né? Se ficar muito tempo no supermercado. Salvo o mel, o resto, tudo que está nas partes internas do supermercado, são processados pela indústria. Então, evitar o processado, né? Se eu vou comer um carboidrato, eu prefiro comer uma batata que vem da terra do que comer uma farinha que foi super processada, né? Uma mandioca cozida do que a farinha de mandioca. E vocês têm mais acesso a essa informação na rotulagem, por isso que a gente está conversando sobre isso hoje, beleza? Nenhuma notinha aqui para mim, todo mundo sabendo tudo, belezura? Que mais que a gente pode se enganar? Acho que esses dias uma pessoa disse, era assim, uma torradinha industrializada e bolachinhas. E daí ela olhou só as calorias e não olhou a tabela. Quando se olha as calorias eram equivalentes, mas a gordura e o sódio fazia muita diferença. A gordura dos biscoitinhos, comparado com a torradinha, era a mesma gordura que tem num bombom sonho de valsa, 6,5. Enquanto que as torradinhas era 0,6. É muita diferença, pessoal. Entendeu? Então, é nessas aí que vocês vão ficar experts para poder manejar. E vamos deixar daí, para aquela hora de comer uma delícia verdadeira, que eu diria que nem são as coisas industrializadas que valem a pena, né? Porque, por exemplo, uma pizza industrializada, congelada, pronta, ela tem um monte de coisinha ali que não é legal para nós. A gordura, rica em sódio, às vezes o sabor nem é o bicho, né? Enquanto que se a gente pega uma teleentrega de uma pizza gourmet, né, que a gente escolhe o sabor e que vai ser fininha, crocante, vale muito mais a pena. E com aquela dica sempre de aguardar a chegada da teleentrega com uma bela salada, né? Daí tá feitíssimo, isso não vai fazer mal para ninguém. Eu quero aproveitar também hoje para fazer um pré-lançamento. A gente está se dirigindo para mais um feriadão de fevereiro, que vai ser o feriado de carnaval. Então, o convite que eu quero divulgar a partir de hoje é que a gente vai fazer um lançamento de um programa de 15 dias para as pessoas que não estão se cuidando e que querem um reforço. E esse programa vai ser pós-carnaval. Então, terminamos a semana de carnaval e no dia 27, que é uma segunda-feira, vai iniciar um programa de 15 dias, 2 semanas, com uma dieta estabelecida. Na verdade, não é uma dieta, um cardápio estabelecido com lista de compras para as pessoas que se inscreverem. O valor dessa quinzena com 6 acompanhamentos, 6 dias de encontro, 2 presenciais para quem estiver em Porto Alegre e 4 online, e para quem for online, todos eles, né? Um acompanhamento muito próximo, em grupo ou individual, e esse valor dessa quinzena tá 490. É um valor assim para uma escolta inicial para quem tá, olha, não tô conseguindo me focar agora, eu vou deixar para depois do carnaval, depois do feriado. Ok, então eu vou estar esperando. E a inscrição pode ser feita através do contato do nosso aqui, o celular, né, que tá sempre no Instagram, no Face, em todos
os meus contatos aqui, minhas redes. Então, manda uma mensagenzinha, pode fazer a inscrição, que a inscrição começa a partir de hoje até o dia 27. O dia que começa, encerram-se as inscrições. A pessoa entrando, a gente agenda o horário da maioria e vamos fazer grupo ou individual com um encontro presencial e online. Então, é um empurrãozinho para quem está querendo, assim, tô sem energia para começar a me cuidar e preciso de uma escolta, ok? Então, fica o convite dado e espero que as informações dadas hoje, tanto dos ingredientes dos produtos industrializados, como da tabela nutricional, tenha sido entendida por vocês para que vocês possam ir com um olhar diferente para as próximas compras. Um abraço grande a todos, beijo no coração, fiquem com Deus, boa noite.